Já estamos de volta com Hora Geral nessa manhã de quinta-feira e eu quero lembrar mais uma vez você, telespectador, que durante o mês de março você pode participar da promoção Renova Equipe. São 2 horas de beleza e bem-estar. Então, que tal presentear a sua esposa, namorada ou a mamãe, ou até mesmo uma amiga, por que não? É só ligar 3041-6777 ou mandar um e-mail horageral@estoucomvocê.com.br e acompanhar o sorteio durante o nosso programa, tá certo? Nosso convidado de hoje, doutor Ricardo Awad, que é nefrologista. Doutor Ricardo, prazer. Bom dia, reencontrado, tudo bem? Obrigado. Se eu falar Ricardo fora Awad, o pessoal não sabe, tem que ser Ricardo Awad. Ricardo Awad, tá ótimo. O doutor Ricardo Awad já foi secretário de saúde na época do Maurici, do Farid, é o responsável da hemodiálise do Santo Amaro, tem a sua clínica e vai falar um pouco mais sobre o Dia Internacional. É correto eu falar do rim ou dos rins? Do rim, pode ser do rim. Porque é um par, né? É um par. Exato. É um par, funciona como se fosse, por exemplo, um só. Uma pessoa vive bem com um rim, tanto é que o transplantado tem um rim só. A pessoa que doa continua com um rim. Uma pessoa vive relativamente bem com metade desse um rim, com 25%. A partir daí começa a ter problemas. A doença renal é uma doença silenciosa. Às vezes a pessoa tem uma doença renal e só vai perceber isso depois de 10, 15, 20 anos, quando não tem mais o que fazer, daí o tratamento é transplante ou diálise. Bom, a gente vai chegar nessa parte da diálise, até para o senhor explicar a diferença de diálise para hemodiálise, mas daqui a pouco. Vamos tentar até explicar, e a minha função aqui, doutor, é fazer a vez do telespectador, querendo ligar, está acompanhando o nosso programa. Eu ouço muito que é bom, ao acordar, tomar um copo de água para o funcionamento do rim. Procede essa informação? Procede. Em geral, as pessoas ingerem uma quantidade menor de líquidos do que deveriam ingerir. Isso durante o dia? Durante o dia, certo? E a gente orienta sempre as pessoas, principalmente as que têm problema renal, para ingerir uma quantidade maior de água. As pessoas que não têm insuficiência renal, porque a pessoa que tem insuficiência renal costuma urinar pouco ou não urinar, então essa pessoa não pode tomar líquido. E tem aquelas pessoas que falam, mas eu tomo bastante líquido, ó. Eu tomo Coca-Cola acho que umas 5 vezes por dia. Então, é o mesmo efeito, o refrigerante para água? É o mesmo efeito. A Coca-Cola tem o problema do açúcar, tem o problema do doce, tem o problema da química, tem todos aqueles problemas. O ideal é a pessoa tomar líquido, tomar água, tomar um líquido saudável, um suco de fruta, que é muito melhor. Agora, nos dias de hoje, nós temos observado, doutor Ricardo, muitas doenças sendo acometidas em pessoas jovens. E com relação às pessoas com problemas renais, também é diagnosticado em pessoas jovens, se comparado ao passado? Bem mais. Até porque o acesso dessas pessoas ao tratamento médico aumentou. Você vê, aqui na nossa região nós temos, quanto? 1,5 milhão de habitantes? Isso, na região metropolitana. Nas 9 cidades. Então, estima-se que aqui tenha pelo menos 800 pessoas que precisam fazer quase. Dessas 800, a gente tem só umas 500 ou 600 fazendo. E nesse Dia Internacional do Rim, qual o tipo de alerta que o senhor poderia fazer à população, aproveitando o espaço do Hora Geral? Exatamente. O Dia Internacional do Rim é um dia que foi marcado pela Associação Brasileira, junto com as outras associações de nefrologias, para divulgar as doenças renais. A maioria das doenças renais são silenciosas. A pessoa tem a doença, tem o problema e não sabe que tem o problema. Só vai descobrir que tem o problema depois de 5, 10, 15 ou 20 anos, quando não tem mais o que fazer, a não ser transplante ou diálise. E o Brasil está enfrentando o que a gente chama de uma epidemia de doença renal crônica. Está tendo muitas pessoas com problemas renais que necessitam de terapia renal de substituição, diálise ou hemodiálise. Doutor, o senhor está falando algo que acho que o telespectador está assim meio de boca aberta, porque a gente não ouve essa informação na mídia. Justamente. A preocupação maior são cânceres, tipo a pessoa que tem câncer de mama, agora a vacina do HPV, né? Ou seja, agora a diálise, infarto, então, problemas renais, eu não tenho ouvido muito. Problemas renais é o seguinte, tem pessoas que nascem com problemas renais, tumores renais, malformações, tem o tal do rim policístico, e tem pessoas que vão adquirir doenças renais com o passar da vida.
Por exemplo, o diabetes, 1/3 das pessoas que fazem hemodiálise, 1/3 das pessoas que fazem diálise, o fazem por serem diabéticos, porque o diabetes afeta o rim. Um outro terço o fazem pela pessoa ter pressão alta. A pressão alta também é uma das coisas que afeta o rim. E esse outro terço é de pessoas que têm realmente uma doença renal primária. Então, nesse caso, existe, procurando um nefrologista, o senhor é um deles, tem exames para detectar? Tem, são exames simples, são exames de rotina. O próprio médico clínico do paciente pode solicitar esses exames e fazer uma triagem. Tendo algum problema, ele encaminha para o nefrologista. Então, no dia de hoje, no Dia Mundial do Rim, o que a gente quer? Quer que a população se conscientize de que nós temos até um folheto, um folderzinho que a gente até distribui. Deixa eu até pegar esse aqui maior, enquanto o senhor vai falando, doutor. Isso, então você fala, olha, você tem pressão alta? Se você tiver pressão alta, se você tiver diabetes, se você estiver acima do peso, se você tiver mais de 50 anos de idade, se você tiver alguém na família com algum problema renal, ou se você costuma tomar remédios sem orientação médica, principalmente antibiótico e anti-inflamatório, se você respondeu assim a alguma dessas perguntas, você tem que procurar o seu médico clínico. Qualquer médico clínico, ele faz um exame simples de rotina, de triagem, e se tiver algum problema, ele encaminha para o nefrologista para fazer uma averiguação mais profunda. Na rede de saúde, o senhor já foi secretário por 2 vezes, deve ter pelo menos o conhecimento. Existem nefrologistas suficientes para atender? Olha, porque o pediatra já está meio difícil, né? Complicado, mas tem. Quer dizer, o que tem hoje de nefrologista atendendo na rede está suprindo a demanda. Porque o médico clínico pode fazer essa triagem. Certo. E encaminha para o nefrologista aqueles que já apresentam algum problema mais grave ou que está começando a apresentar algum problema. Pelo menos para que nós possamos orientar a pessoa. Falar, olha, se você quiser ter uma vida saudável, se você não quiser ter problema de rim, trate da sua pressão, trate do seu diabetes, não fume, não beba, faça algum exercício físico. São as orientações de rotina, isso serve para tudo, não é só para quem tem, para evitar problemas renais. Agora, doutor Ricardo, e com relação àquela dúvida, a diferença de diálise para hemodiálise, existe diferença? Existe. Diálise é o termo geral. Diálise quer dizer limpeza, quer dizer depuração. Então, a diálise são os métodos que a gente usa para fazer a limpeza do sangue quando o rim das pessoas, ou os rins da pessoa, não funcionam. Então, existe a diálise, que é feita através do sangue, através de uma máquina que a gente chama de rim artificial. Como ela é feita através do sangue, a gente chama de hemodiálise. Certo. Existe uma diálise que é feita através da cavidade abdominal, do peritônio, que a gente implanta um catéter na barriga da pessoa e é colocado um líquido para fazer a lavagem do sangue. É feita uma troca por osmose. Então, essa chama diálise peritoneal. Então, existe a hemodiálise, que é feita com a máquina, com o rim artificial, através do sangue, e a diálise peritoneal. Doutor, o problema, a crise renal, o problema ligado ao rim, ele está mais, existe um diagnóstico se afeta mais ao homem do que à mulher ou existe um equilíbrio? Não, existe um equilíbrio. Não tem assim, não. O fato do homem, daquele homem que tem de repente a próstata um pouco alterada, isso tem alguma ligação? Tem, então. A incidência de insuficiência renal aumenta a partir dos 50 anos. A gente estima, olha, inclusive Esse alerta, né? Esse nosso alerta diz assim, ó, 1 em 10. 1 em 10 quer dizer o quê? Que 10% da população, de cada 10, uma pessoa da população tem problema de rim. Então, 10%. A gente tem que ir atrás dessas pessoas que têm problema de rim e não sabe. E essa incidência na população em geral. Acima dos 50 anos, essa incidência é de 30%, 40%. Porque o homem tem um problema de próstata, a próstata impede o fluxo urinário, impede a saída da urina da bexiga, isso causa inchaço nos rins e ele para de funcionar. Sim. Então, o número de pessoas que fazem diálise por problema de próstata, que não conseguem um urologista para operar a próstata,
O governo federal falou que em 2 meses, todo mundo que tiver problema de próstata tem tratamento. Foi falado, foi feito um decreto, eles resolvem tudo. A presidenta resolve tudo por decreto. Ela assinou, falou, resolveu tudo. Em 2 meses, todo mundo que tiver câncer de próstata ou problema de próstata já tem que estar tratado em quimioterapia, radioterapia e operado. Não é verdade. A gente sabe que na região tem pessoas usando sonda há 2 anos, fazendo diálise, hemodiálise, porque não consegue um tratamento de próstata. Por que a pessoa usa a sonda? Porque a próstata cresce tanto, comprime a uretra, o canal por onde sai a urina, e ele não consegue urinar. Então tem que passar uma sonda para ele poder urinar. Isso tanto no homem como para a mulher? Só para o homem. A mulher não tem próstata. Não, sim, mas com relação a mulher a usar não tem esse problema. A sonda. Sim, sim. A mulher pode usar até por outros problemas. Pode ter um derrame, uma bexiga neurogênica, que a gente chama, infecção, cálculo. Mas na próstata é o nó da nossa assistência médica, inclusive aqui na Baixada. Eu faço essa colocação porque muitos homens eles se sentem assim meio reticentes na hora de fazer o principal exame, que é o exame, de próstata. Toque retal. Acabam achando que o PSA, que é o exame de sangue, vai dar o resultado, mas só mesmo o exame de toque. Eles se sentem violentados. Assim por dizer. Agora, nós temos relatos de homens que fizeram cirurgia, né? O Silvio Santos fez a cirurgia, o próprio Paulo Maluf, né? E teve aqueles que chegaram a falecer por causa da próstata, que é o caso, por exemplo, do Valdir Soriano. Entendeu? O Mário Covas teve problema de bexiga, teve um câncer de bexiga, teve um problema de bexiga. Ou seja, a gente tem relatos, e eu vejo que nesses relatos é importante também a população ter informação. Há quem diga, Douglas, que aos 90 anos de idade, todo homem tem câncer de próstata. Os que chegam pelo menos aos 90 anos de idade. Então, é um câncer que praticamente ele é curável se você pegar em fases iniciais, certo? Se você já fizer o tratamento precoce, a detecção precoce, ele é praticamente curado, não vai ter problema nenhum. Precisa só que se faça o exame. Assim como a gente quer que a população alvo, né? Ou que tem diabetes, ou que tem pressão, ou que tem algum problema de rim na família, que está com sobrepeso, que fuma ou que bebe, vai no seu médico, pede o exame, é um exame de rotina. Qualquer médico faz essa triagem. Qualquer médico, médico clínico, especialista, oftalmo, qualquer um faz. Em havendo alguma alteração, ele fala, procura o médico de rim. O médico de rim é um nefrologista. O nefrologista é o médico clínico dos rins. O urologista é o médico que faz os procedimentos cirúrgicos de rim. O nefrologista trata de pressão, faz o tratamento de diálise e hemodiálise. Nós estamos conversando com o Dr. Ricardo Awad, nefrologista e responsável do setor de hemodiálise do Hospital Santo Amaro do Guarujá. E tem perguntas pelo 3041-6777, mas eu vou continuar só para encerrar esse bloco com o Dr. Ricardo Awad nessas indagações. Existe aqui um dado, eu tenho aqui na minha pauta, e o senhor acabou falando, cerca de 1 entre 10 pessoas vão ter problema renal. Esse índice, o senhor acredita que possa aumentar pela falta de preocupação da população em procurar o setor de saúde? Isso é um índice na população em geral. Isso daqui acima dos 50 anos, isso daqui passa para 30%, 40%. Isso a gente fala na população em geral, você considerando todo mundo. Existe um retrato, né, com relação às classes sociais, ou seja, na classe baixa isso é mais encontrado que a classe alta ou não? Então, a classe baixa é um problema, né? O acesso deles ao serviço público. O serviço público é extremamente deficiente. E aí, quando eles vão procurar, já estão avançados. Sempre, entendeu? Infecções. Às vezes a pessoa tem uma pedra no rim, tem cálculo no rim. Cálculo no rim, além de dar dor, além de fazer a pessoa urinar com sangue, dá infecção. E essas infecções repetidas, às vezes, vão atrofiando os rins. Infecções, o senhor diz, essa infecção urinária repetidamente? Repetidamente, porque em volta da pedra, em volta do cálculo, cria uma espécie de um limbo de bactéria. E você não consegue tratar essa infecção. A pessoa tem que tomar antibiótico 2 ou 3 anos seguidos. Ou, o que é mais fácil, opera. Explode a pedra, tira a pedra, mas esse tratamento para a população em geral, para as classes mais desfavorecidas, isso é difícil, esse acesso é difícil. Doutor, e com relação à cor da urina, também é algum termômetro preocupante com relação à pessoa que vê que a urina está um pouco escura, ou se não está um pouco mau cheiro? No calor, Douglas, a gente bebe mais líquido, mas urina menos, porque você sua muito. Tá.
Então, essa urina mais concentrada, ela tende a ser mais escura, tem um cheiro mais forte. Então, no frio, você urina muito e a urina sai mais clara. Então, se você beber, por exemplo, 2 ou 3 cervejas, o seu rim vai eliminar essa cerveja em excesso. Você vai urinar. A gente sabe que fala, a cerveja é diurética, não é que é diurética. É o que a gente ouve. A pessoa está tomando 2 ou 3 litros de líquido, o rim elimina o excesso. A função do rim é eliminar toxina, eliminar o excesso de água, eliminar o excesso de sal no organismo. Quando ele perde esse controle, a pessoa incha, a pessoa vai ter pressão alta. Certo. Doutor Ricardo, tem que chamar o intervalo, mas só para terminar, recentemente eu passei no Hospital Santo Amaro, pude verificar uma melhora com relação ao atendimento, à estrutura do Santo Amaro, que sempre é criticado com relação à sua infraestrutura e pela demanda, né? E eu observei que, inclusive conversava com, acho que é o diretor clínico, o doutor Valdir Tamburus, né? Ele não é um diretor? Não. Ele... É o Urbano, que é o presidente da associação, Urbano acho que o Valdir Tamburus tem uma... Não ele está trabalhando, o Valdir está na prefeitura. Na prefeitura, tá no gabinete da prefeita. Está como diretor de pronto-socorro, se Exato. não me engano. Exatamente. E eu vi o bom atendimento, conversei com algumas pessoas e quero aproveitar, como o senhor é o responsável do setor de hemodiálise, ela atende a população do Guarujá? Totalmente. Ela está contente? Nós atendemos a população de Guarujá, nós somos referência para Bertioga, todos os pacientes de Bertioga fazem diálise e nós temos pacientes de Santos dialisando em Santos, paciente da Praia Grande, Peruíbe, Mongaguá, Itanhaém e Cubatão. Então a gente pode dizer que o centro de hemodiálise do Santo Amaro é metropolitano? É metropolitano, com certeza, é regional. Existe uma carência, tá? Faltam vagas. Nós temos serviço de hemodiálise na Santa Casa, temos serviço de hemodiálise na Beneficência Portuguesa e no Ana Costa. O Ana Costa só atende convênio, praticamente. Tem a Casa de Saúde que atende, acho que, só os pacientes internados. E o Santo Amaro. E está faltando, está sempre cheio. Todos os serviços de diálise da Baixada estão sempre lotados. Tanto é que o governo já está estudando ampliar ou aumentar ou abrir algum outro serviço de diálise. Nefrologista Dr. Ricardo Awad, tem perguntas, doutor, mas um rápido intervalo, já eu volto com Hora Geral e as participações no 3041-6777. Até já.